Olá pessoal, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 7, cujo título é A Importância da Continuidade do Trabalho. Na nossa lição de hoje, nós vamos ver basicamente os 3 primeiros versículos do livro de Neemias no seu capítulo 7. Como vocês sabem, o autor da lição, o comentarista, ele está seguindo os capítulos de Neemias como referência para as lições. E hoje nós chegamos no capítulo 7. Contudo, a maior parte do capítulo é constituída de genealogias. Então, o que vai servir de base para nós são basicamente os 3 primeiros versículos, que é a parte em que Neemias nomeia o seu irmão e mais um homem de confiança para comandarem a fortaleza que acabou de ser edificada, a fortaleza de Jerusalém. Então, nós vamos utilizar esses 3 primeiros versículos para construir os 3 primeiros tópicos da nossa exposição. Então, eu vou falar das 3 características dos 2 homens que Neemias escolheu como comandante e vou acrescentar mais um assunto que é a união, que está no tópico 3.1 da nossa revista. Então esse vai ser o sumário da nossa exposição. No primeiro tópico nós vamos falar da fidelidade, no segundo tópico nós vamos falar do temor a Deus, no terceiro tópico nós vamos falar acerca da disposição de receber orientações e no tópico 4 da nossa exposição nós vamos falar sobre a união. Então chama a vinheta que a nossa aula de hoje está enriquecedora. Apesar de não ser o meu costume de ler o texto de referência da lição, como ele concentra os 3 primeiros tópicos da exposição desse vídeo, eu acho interessante nós fazermos essa leitura, até para os irmãos terem mais familiaridade com ele no momento de fazer a exposição para a classe de vocês. Está escrito assim em Neemias capítulo 7, versículo 1 ao 3. Sucedeu mais que, depois que o muro for edificado, eu levantei as portas, e foram estabelecidas os porteiros, e os cantores e os levitas. E eu nomeei a Anani, meu irmão, e Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhes, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. Irmãos, essas características são fundamentais porque Neemias ele vivia num contexto de muita insegurança. Em primeiro lugar, nós vimos nas lições anteriores as conspirações dos inimigos contra Jerusalém, contra o povo de Judá e contra a vida do próprio Neemias. Em segundo lugar, nós vemos que até os profetas se venderam e colaboraram com os inimigos. Em terceiro lugar, nós vimos que homens de alta patente dentro de Jerusalém eram aliados de Tobias e aliados dos inimigos de Judá. Então você observa que Neemias tinha necessidade de constituir pessoas da sua estrita confiança para estarem sob o comando daquela fortaleza, sob pena do homem que ele colocar o trair e vender a cidade para os estrangeiros. E esse comportamento de Neemias é interessante com base numa frase que eu já citei aqui anteriormente em outros vídeos, eu não lembro em qual, e vou repeti-la agora. As empresas contratam pelo currículo, mas demitem pelo caráter. Ou seja, quando a empresa vai contratar alguém, ela está preocupada se a pessoa possui as aptidões técnicas para o exercício daquele cargo. Se é um cargo técnico, eminentemente técnico, a empresa quer inferir ou descobrir o conhecimento daquela pessoa naquela área. Se é um cargo de chefia, um cargo de liderança, a empresa está mais preocupada em descobrir ou entender as capacidades de liderança daquele candidato. Então a empresa está interessada em saber onde ele trabalhou, quem ele liderou, quais foram as atividades que ele fez. Essa é a preocupação da empresa no momento de contratá-lo. No entanto, no decorrer do trabalho dessa pessoa que foi contratada pelo currículo, normalmente ela manifesta valores que são contraditórios com os valores da empresa. E aí o que acontece? Esses valores entram em choque e essa pessoa posteriormente, ainda que tenha competência técnica, ela precisa ser demitida para o bem de toda a equipe. Portanto, não basta ser produtivo. É preciso ter um caráter que permita com que essa pessoa se relacione bem com as pessoas da empresa e também possua os valores da empresa. É por isso, irmãos, que nós podemos também extrair a máxima de que uma pessoa não pode ser consagrada pela sua performance ministerial. Uma pessoa precisa ser consagrada pelo seu chamado e, em segundo lugar, pelo seu caráter.
Quando Paulo instrui Timóteo, instrui Tito acerca de qual tipo de homem deveria ser consagrado, ele deixa muito claro que as características que o homem precisava ter estavam relacionadas com a maneira como ele tratava sua esposa, tratava seus filhos, tratava sua família, como ele se comportava diante da sociedade, ou seja, se ele era um homem de caráter ou não. Nós vemos que hoje em dia os pastores se precipitam em consagrar pessoas por causa da performance e depois essas mesmas pessoas que eram extremamente performáticas, pregadores que atraíam multidões, pregadores que estavam sempre à disposição, servindo, ajudando, mas que quando você via a vida pessoal daquela pessoa, você percebia que ela não tinha os valores do reino de Deus impregnado na conduta dela. E aí o que acontece? A pessoa começa a ganhar cada vez mais destaque e depois ela se rebela, ou ela começa a ganhar cada vez mais destaque e pratica um pecado grave de escândalo na igreja. Então você vê, irmãos, que não adianta você promover alguém, e eu estou usando a palavra promoção aqui com muitas aspas, promover alguém no reino de Deus baseado exclusivamente em performance. Você tem que ver o caráter. Da mesma forma, Neemias, ele não podia colocar um comandante baseado num currículo, baseado na capacidade de liderança. Ele tinha que colocar um comandante em primeiro lugar, que fosse de confiança. E aqui, irmãos, eu queria fazer uma breve reflexão sobre o nepotismo. O que é nepotismo? É você nomear parentes para cargos de confiança, cargos comissionados na administração pública. Irmãos, o problema do nepotismo não é a nomeação do parente em si. O problema do nepotismo é que, no geral, as pessoas que nomeiam parentes fazem essa nomeação para que o parente ganhe um salário sem trabalhar, ganhe um salário sem produzir, ganhe um salário sem prestar a devida contrapartida para a administração pública pelo salário, pela remuneração que ele está recebendo. Essa é a regra. A exceção é alguém colocar um parente no cargo público pelo currículo, pela performance, pela dedicação. Então, para evitar que essa regra se confirme, apesar de haverem exceções, para favorecer parentes, ou seja, para favorecer interesses privados, o Supremo Tribunal Federal editou uma súmula vinculante impedindo o nepotismo na administração pública. Contudo, é importante a gente destacar, o nepotismo não é um problema em si. Ele é um problema na medida em que ele fere uma ética pública, ele fere um conservadorismo da moralidade pública. Agora, é perfeitamente possível, por exemplo, que um pastor tenha um filho, que esse filho tenha um chamado nítido, reconhecido pela igreja, e o pastor possa colocá-lo na direção de uma igreja, na direção de um rebanho. Isso não tem nenhum problema em si. Agora, é claro que devemos nos cercar de todos os cuidados possíveis para não transformar a igreja em cabide de emprego de família de pastor. Só que nós, como crentes, servos de Deus, não podemos carregar o nosso coração de malícia e partir do pressuposto que o pastor, que o líder está fazendo isso por nepotismo, e sim por boa vontade. Isso no decorrer da caminhada ficar demonstrado que, na verdade, ele agiu assim para beneficiar a família e não pensando no reino de Deus, essa questão pode ser discutida, mas nós não precisamos andar debaixo dessa malícia, de sempre pensar o pior da liderança. Eu, durante muito tempo, irmãos, eu andei assim, um crítico ferrenho da promoção de filhos de pastores para assumir os seus lugares na obra de Deus. Hoje eu vejo essa questão com parcimônia, buscando extrair, tirar do meu coração todo tipo de malícia para observar caso a caso quando é um nepotismo e quando é uma nomeação legítima. Até porque eu preciso ter essa reserva, eu preciso ter essa ressalva, porque de repente o pastor não tem nenhuma pessoa em quem ele possa confiar plenamente. Então ele prefere colocar um filho que não vai traí-lo, ele prefere colocar um parente na tesouraria ou um parente na secretaria, num cargo estratégico da igreja, pensando em ter alguém da sua estrita confiança naquela função. Pode ser também que ele queira dar um emprego mesmo, o que eu acho completamente errado, porque o interesse do reino não pode se confundir com o interesse pessoal dele. Porém, eu não posso de antemão considerar que ele está fazendo isso de maneira equivocada. Vamos agora então, irmãos, para o nosso tópico 1. Fidelidade. Irmãos, fidelidade é uma característica essencial de todos os cristãos. Nós vemos, por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que fala acerca dos gomos do fruto do Espírito. Um desses gromos é a fidelidade. Na sua Bíblia, João Ferreira de Almeida, versão revista e corrigida, não vai estar escrito a palavra fidelidade, vai estar escrito a palavra fé. Mas o termo ali, no original, no grego, é pistes. E a palavra pistes, ela tanto pode significar fé,
quanto pode significar fidelidade a depender do contexto. É como a palavra pé. Eu posso falar pé num contexto de animais, você vai identificar o que é um pé de uma galinha, o pé de uma pessoa. Eu posso falar também de um pé no contexto de vegetais, um pé de alface, um pé de agrião. E posso falar também, cuidado aí para não esbarrar no pé da mesa. Então, a mesma palavra, ela pode ter sentidos diferentes a depender do seu contexto. Da mesma forma, a palavra piste, a depender do contexto, ela vai receber uma conotação de fé e a depender do contexto, ela vai receber uma conotação de fidelidade. Como os gomos do fruto do Espírito são aspectos do caráter do Espírito manifestado em nós, nós podemos considerar ali que pistes tem mais o sentido de fidelidade. Não por acaso as traduções modernas, quase todas adotam a expressão fidelidade, como a Revista Atualizada, a Bíblia de Jerusalém, a NVT, a NVI, enfim, quase todas as traduções mais modernas utilizam a palavra fidelidade, que é um fruto do Espírito. Então é impossível alguém ser cheio do Espírito Santo sem ser fiel. Fidelidade é uma marca tão característica de Deus que Paulo vai dizer que se com ele sofrermos, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Mas se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Fidelidade, irmãos, é a essência de Deus. Nós dizemos que Deus é santo porque Deus ele não pode se contradizer. Não é porque Deus respeita um código moral específico. Quem poderia estabelecer contra Deus um conjunto de leis que o impusessem determinado comportamento e ao atingir esse padrão de comportamento ele pudesse ser chamado de santo? Isso não existe. Deus ele é santo porque ele é completamente fiel ao seu próprio caráter. Não existindo uma legislação que lhe seja anterior ou superior, Deus ele se vincula a si mesmo. A nossa santidade é cumprir o padrão moral manifestado nos mandamentos de Deus. E a santidade de Deus é viver estritamente conforme o seu próprio caráter, porque não tem um mandamento que seja acima ou anterior a ele. Então, essa é a essência de Deus, fidelidade. E todo mundo que é cheio de Deus é necessariamente uma pessoa fiel. Fiel a Deus, fiel à esposa, fiel ao patrão, fiel aos amigos e fiel à igreja. E o que é infidelidade? Infidelidade, irmãos, é você trair uma confiança gerada legitimamente das pessoas em relação a você. Essa traição de confiança, ela pode decorrer de um vínculo moral, ela pode decorrer de um vínculo contratual. Por exemplo, não tem uma figura no direito chamada de depositário infiel. É uma pessoa que retém um objeto móvel seu e ela tem um compromisso de guardar aquele bem para você e quando você pedir ela te devolver. Se essa pessoa perde, desaparece com esse objeto ou simplesmente não quer mais te devolver, ela é considerada depositária infiel, porque ela descumpriu o contrato de depósito. Da mesma maneira, uma pessoa que trai a esposa, que trai o seu cônjuge, ela é considerada uma pessoa infiel, porque ela traiu uma justa expectativa de fidelidade, de monogamia do seu parceiro. Nós vemos também que uma pessoa que rouba os clientes do seu patrão, estando trabalhando ainda na empresa, também é uma pessoa infiel, porque ele está descumprindo uma justa expectativa do patrão, que é que ele, ao receber salário da empresa, trabalhe exclusivamente para a empresa. Nós vemos também essa noção de infidelidade no seguinte exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Um ladrão que te rouba, ele não está sendo infiel com você. Mas um afilhado que você bota para morar na sua casa e cuida como filho, se ele te roubar, ele vai estar te traindo. Ele vai estar sendo infiel a você. Por quê? Porque ele violou uma justa expectativa, uma justa confiança que você desenvolveu em relação a ele. Então a traição é uma espécie de infidelidade, mas nós podemos chamar de infidelidade também um abandono. Nós podemos chamar de infidelidade também um descumprimento de uma palavra proferida, de um compromisso assumido. Então infidelidade é o gênero, do qual é a espécie, a traição ou outras formas de rompimento desse vínculo de confiança. O exemplo que nós vemos na Bíblia de pessoas infiéis é o mordomo infiel, que dava prejuízo para o seu senhor, que lhe roubava. Nós vemos também um exemplo daqueles servos que receberam o talento. O servo que recebeu 5 talentos, ou dependendo do evangelho, 10 talentos, ele multiplicou o seu talento, ele foi chamado de servo fiel. Já aquele que não multiplicou o seu talento, ele foi chamado de servo infiel. Por quê? Porque ele violou a justa expectativa que o seu patrão depositou
sobre ele. Nós vemos também a infidelidade se manifestar no formato de traição no caso de Judas. E vemos também se manifestar igualmente como traição no caso de Pedro. Ou você acha que não seria uma traição à amizade o fato de no momento que você mais precisar de alguém, essa pessoa fingir que nem te conhece? Isso não seria uma traição? Com certeza sim. E por que a fidelidade, irmãos, é tão importante? Porque as relações, elas são baseadas em confiança. Não dá para você vigiar e fiscalizar as pessoas o tempo todo. Você só pode se entregar a uma relação em que você confia na outra parte. E essa confiança, ela pode ser pouca ou ela pode ser muita, a depender da quantidade de tempo e a quantidade de demonstrações da fidelidade da outra pessoa. Então, se alguém é fiel permanentemente, essa pessoa é digna de muita confiança. Se a pessoa é fiel durante um pequeno espaço de tempo, essa pessoa não é digna de tanta confiança assim. Então, confiança não é um direito que eu tenho. Confiança é uma colheita que eu faço diante da manifestação da minha fidelidade. Uma vez que eu sou fiel prolongadamente, eu gero no coração dos outros, as pessoas que são alvos da minha fidelidade, uma sensação de confiança em relação ao meu caráter, em relação ao meu comprometimento, em relação ao meu compromisso com aquela pessoa. Irmãos, o tema da fidelidade também é importante para nós entendermos Hebreus capítulo 11. Hebreus foi uma carta escrita com o propósito de fortalecer alguns irmãos cristãos judeus que estavam padecendo uma terrível perseguição pelos seus concidadãos, outros judeus, que lhes lançavam na prisão, tomavam seus bens, faziam todo tipo de barbaridade. E essa igreja estava fraquejando na fé e querendo voltar para o judaísmo. E o autor da carta aos Hebreus escreve essa carta para reanimá-los, para fortalecê-los, para conduzi-los no caminho do Senhor, no caminho da verdade, para que eles não parassem. E quando o autor escreve essa carta, você vai ver no final do capítulo 10, ele sendo bem enfático, dizendo que o que há de vir virá e não tardará. E isso é no finalzinho do 10. E aí ele começa falando do 11 acerca do poder da fé, de como os antigos alcançaram testemunho por intermédio da fé. Mais uma vez, a palavra fé aí, ela é pistes, que tanto pode significar crer, quanto pode significar fidelidade, a depender do contexto. Então eu posso dizer que pelo pistes, alguns homens exercendo um ato de fé ou exercendo um padrão de vida que a gente pode chamar de fidelidade, alcançaram testemunho. Exemplo, Abel. Abel teve um ato de fé ao servir aquele sacrifício para Deus superior ao sacrifício de Caim. Abraão teve um ato de fé ao sair da sua terra, da sua parentela e da casa dos seus pais e ir para uma terra que ele não conhecia. Nós vamos ver também vários homens que estão naquela galeria dos heróis da fé tomando decisões, praticando atos de fé, tal qual Pedro, que colocou o seu pé fora do barco e andou sobre as águas. A mulher do fluxo de sangue, que correu o risco de ser morta, assassinada, porque ela, como uma mulher impura, ela não podia tocar nas outras pessoas. E é por isso mesmo que ela quer tocar em Jesus sorrateiramente, somente na orla das suas vestes. Então a atitude daquela mulher era uma atitude de extremo risco. A atitude de Pedro era uma atitude arriscada, que ele podia botar o pé na água e afundar. O que aconteceu posteriormente, no momento que ele cedeu ao medo das circunstâncias e parou de crer no Jesus que havia o chamado. Então você vê que a fé, ela pode ser uma atitude, como de Pedro, de Abraão, de Abel, ou ela pode ser também um padrão de vida, que é o caso de Enoque, como está escrito logo nos primeiros versículos do capítulo 11 de Hebreus, que pela fé Enoque andou com Deus e já não foi mais achado. Pela fé aí, pelo pistes, nós podemos entender pela fidelidade. Então, tanto atos de fé extraordinários, quanto uma vida fiel, ambos são pistes. E ambos se incluem no capítulo 11, versículo 2 de Hebreus, que pela fé muitos alcançaram testemunho. E aqui eu queria contar o testemunho de uma pessoa que é meu amigo particular, é um irmão, e esse garoto, ele veio do Nordeste, veio só com 2º grau e com todas as limitações de um estudo que ele teve na roça. Ele começou a trabalhar como vendedor de rua e eu fui para uma congregação, dirigir essa congregação e ele falou que queria ir comigo. A congregação era bem longe da nossa casa, tinha um deslocamento muito grande e quando eu ia de carro, ele ia comigo. Quando eu não podia ir, eu chegava no culto seguinte e ficava sabendo que o fulano de tal, que é esse menino, tinha tido oportunidade. Eu ficava pensando, como é que ele teve oportunidade se eu não fui de carro? E aí depois eu fui vendo que isso era um padrão. Quando eu ia, ele ia comigo. Quando eu não ia, ele pegava 2 conduções ou andava bastante para pegar uma condução só
e ia sozinho. Eu percebi que isso era um padrão nele. Ele era um garoto fiel, fiel a Deus, fiel a mim como líder dele naquele momento, fiel à igreja da qual ele pertencia. E tudo que ele podia fazer para se esforçar, para estar na casa do Senhor, ele fazia. Ele não faltava culto. Ele era fiel. E diante de tamanha fidelidade, irmãos, eu ficava constrangido. Eu ficava emocionado ao ver aquele comportamento de horário, de trabalho, de dedicação, de frequência, de tudo. E aquilo ali me marcou. E aí meu pastor presidente me tirou da congregação, me levou para a sede e me incumbiu de dirigir os jovens, ser o coordenador geral dos jovens. E esse pastor, que não é mais meu pastor, porque agora eu estou no Campo de Madureira, ele foi visitar uma igreja que o pastor Silas Malafaia estava presenteando os jovens da igreja que tinham passado a universidade pública. E ele falou para mim: Jefferson, a gente nunca fez nada por nenhum jovem aqui nesse sentido, eu queria fazer alguma coisa, queria pagar a faculdade de alguém. E aí eu falei com ele: pastor, o senhor quer que eu te indique? Ele falou: claro, você é a pessoa certa, você é o coordenador dos jovens. Eu falei: eu já tenho o nome da pessoa, é o Normando. Irmãos, eu não consegui pensar em mais ninguém. Eu tinha 80 jovens sob a minha liderança. Metade deles precisava de uma bolsa, metade deles precisava que alguém pagasse uma faculdade para eles, e seria a realização de um sonho para muita gente. Mas a fidelidade do Normando fez com que ele alcançasse testemunho nos céus e diante de mim. Então eu não pensei duas vezes. Eu falei: Normando. E de fato, irmãos, a igreja pagou a faculdade dele quase toda. No finalzinho, a igreja passou uma certa dificuldade, nós ajudamos para ele completar e ele concluiu o seu nível superior, já passou na OAB, hoje é um advogado, hoje já está trabalhando na sua profissão, um garoto que veio da roça, pais pobres, família pobre, sem nenhuma expectativa de fazer uma faculdade, mas Deus o abençoou porque ele foi fiel. Então, eu quero trazer uma palavra para você que está me ouvindo aqui hoje. Continue se dedicando à obra do Senhor, porque o teu trabalho não é vão no Senhor.